Fala, brothers! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma automação que vai ajudar vocês a criarem vídeos virais para o TikTok, usando a IA do Google, o Gemini, e analisando outros profiles do seu próprio nicho. Beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e bora comigo. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, vou usar o N2N para orquestrar toda essa automação. Eu vou ter uma lista de creators aqui no Google Sheets. Vou mostrar para vocês aqui um Google Sheets com uma lista de creators. Essa lista de creators é uma lista de creators do seu nicho, né? Então é o username lá de alguns perfis do seu nicho, né? Que você quer analisar para criar vídeos virais. Eu vou, para cada um desses creators aqui dessa lista, eu vou fazer o scrape do profile dessas pessoas, usando a Appify, né? Que é um marketplace para scrape de dados aí, com uma série de APIs já prontas para a gente utilizar. Baseado nesse scrape, eu vou pegar os top 5 vídeos ali daquele profile, vou passar para o Gemini analisar esse vídeo, e a partir dessa análise vou falar para ele que eu quero que ele identifique quais os pontos que fez aquele vídeo ficarem viral, certo? Um script para que eu possa seguir e replicar um vídeo naquele mesmo estilo, né? E um briefing da ideia básica do vídeo. Então, com isso, eu vou ter uma série de informações para que eu consiga replicar esse vídeo viral também no meu perfil, dentro do meu nicho, beleza? E, por fim, eu vou atualizar os dados no Google Sheets para que eu tenha acesso a essas informações, beleza? Então, eu tenho aqui esse Google Sheets aqui, que aqui eu tenho basicamente só duas abinhas aqui, duas guias, né? Uma que é a abinha de Creator, certo? Então aqui eu posso colocar uma lista aqui de usernames, né, de profiles do TikTok. No caso aqui eu coloquei só uma, que é exatamente esse perfil aqui. Eu peguei um perfil de exemplo aqui, né, no TikTok que faz vídeos com IA virais, certo? Então aqui eu posso colocar mais de um, ou quantos você quiser do seu nicho aí. E aí, a partir disso aqui, eu tenho essa outra guia aqui, que é vídeos, que é onde, uma vez que eu escaneei aqueles vídeos, ele vai me colocar aqui as informações daquele vídeo. Então, eu vou ter aqui a data que ele foi publicado, o perfil, a URL do vídeo, para que eu possa visualizar o vídeo, o número de views que ele teve, no caso aqui, né? A ideia geral do vídeo, então ele vai dar um briefing aqui dessa ideia geral do vídeo, um script, roteiro, para que eu possa seguir e replicar isso no meu perfil, né, que eu posso replicar esse vídeo viral da forma que eu quiser ali. E, por final aqui, o que tornou, quais foram os principais elementos que fez que aquele vídeo virasse viral, certo? E aqui no fim só o caption que eu tô pegando aqui como informação adicional. Então, basicamente, isso aqui eu já tinha rodado para extrair os dados. Eu vou apagar esses caras aqui, mostrar para vocês aí como é que é em tempo real aqui, tá? Como é que a gente faz isso. Então aqui eu tenho o meu N8N, certo? Então aqui eu tenho essa automação aqui que eu criei. Eu vou deixar o link do template dessa automação aqui nos comentários para vocês baixarem, beleza? Então não se preocupem. Eu tenho aqui basicamente 3 etapas, né? A primeira que eu vou fazer a análise, né, dos perfis, a segunda que eu vou fazer o download dos vídeos e a terceira que eu vou, de fato, fazer a análise, tá? E aqui eu tenho duas triggers, né? Uma que é uma trigger, que é um agendador no caso, né? Que eu posso mandar rodar isso aqui de tempos em tempos. No caso aqui eu dei exemplo rodando uma vez por semana, todas as segundas-feiras às 9 da manhã, por exemplo, mas você pode mudar e adaptar para frequência que você quiser, tá? E aqui eu tenho um trigger manual que é para testar mesmo aqui o fluxo, tá bom? Então aqui eu vou rodar aqui primeiro para vocês verem o fluxo funcionando e preenchendo aqui os dados, e aí depois eu entro aqui, como sempre, em cada um dos nós, para explicar o conceito de como foi feito isso, tá bom? Então manda rodar aqui. Ele vai aqui puxar na minha lista, mandar rodar, fazer o scrape, pegar os top 5, fazer o download e a análise aqui no final, usando a API do Google. Então eu percebo que ele está inteirando aqui em cada um daqueles top 5 vídeos que eu puxei para aquele perfil ali. Perfeito, então ele terminou aqui de rodar. Então se eu vim aqui agora no meu Sheets, você vai ver aqui, não, ele tem todas aqui as informações que eu pedi. Então se eu clicar aqui, ó, nesse vídeo aqui, ele vai me mostrar um dos vídeos, no caso. Certo? Então aqui eu tenho os vídeos, o link, as visualizações de cada um deles, e aqui eu tenho, tá vendo aqui, ó, a ideia, ó, nesse caso aqui, esse item 2 aqui, um vídeo surreal gerado por IA que mostra um chefe em miniatura a realizar tarefas extravagantes e divertidas dentro de comidas gigantes a serem cozinhadas num fogão. Então essa aqui é a ideia do vídeo. Aqui ele deu o script mais ou menos, né? Música de fundo, uma melodia instrumental animada e peculiar, semelhante à música de desenhos animados, tocando
que toca durante todo o vídeo. Tá? Aí tem aqui cena 1, cena 2, cena 3, até a cena 5, tá? Então aqui um vídeo de 15 segundinhos aqui, que é o típico do TikTok, né? De 15 a 30 segundos. E aqui, o que fez aquele vídeo viral? Então aqui ele fala, ó, o vídeo torna-se viral principalmente devido ao seu conceito surreal e visualmente impressionante, que desperta curiosidade e admiração instantâneas. A ideia de um mundo em miniatura onde um chefe interage com comida de forma tão criativa e impossível, dormir num ovo, remar numa sopa, etc., é altamente original e partilhável, né? A qualidade satisfatória das imagens, de comida, cozinhar, combinada com uma música alegre, cria uma experiência rápida, positiva e hipnotizante, que faz com que os espectadores assistam repetidamente e partilhem com os outros. Então você vê que já te dá aqui um motivo pelo qual aquilo foi viral e a ideia do vídeo. A partir disso você consegue replicar vídeos desse mesmo estilo, obviamente usando as suas próprias imagens e músicas, etc. Mas você tem aqui já um norte, né, de como criar um vídeo para replicar o efeito viral dele, tá? E pegar aquele time, né, com esse estilo de vídeo, esse tipo de tema, beleza? Então agora aqui eu vou te mostrar como é que eu fiz a lógica aqui, né? Então, como eu falei, primeiramente tem aqui um nó do Google Sheets, né? Eu tenho aqui já minha conta configurada aqui, né? No Google Sheets, e aqui basicamente eu falo para ele listar todas a lista de creators, né? Dessa minha guia aqui, certo? Creators, perfeito? Então aqui eu vira o TikToks, é o nome do meu Google Sheets, certo? Vira o TikToks, e aqui eu ponho aqui a Creators, que é a tab de Creators, e aí eu peço para ele listar todas as informações que tem lá. No meu caso tem uma só, e aqui eu ponho um nó de looping, que aí eu vou interagir para cada um deles. Então aqui, como eu só tenho um, ele vai me retornar só um. Mas aqui se eu tivesse mais de um ali, se eu tivesse 10, no meu batch aqui é quanto eu vou pegar itens de uma vez só. Então aqui eu tô falando de um em um para cada um deles eu processar lá e puxar os dados dos vídeos, tá bom? No caso aqui, esse nó de looping aqui. E aí, aqui eu tenho um HTTP request, certo? Esse HTTP request aqui, basicamente, eu estou fazendo um post para a API do Apify. Então, o Apify aqui, para quem não conhece, o Apify é um marketplace para você, de APIs, para você fazer scrapers, né? Puxar dados de várias sites ou plataformas, no caso aqui tem Instagram, TikTok, Google, tem uma série de plataformas aqui que já pode usar as APIs dele para extrair informações da internet ou de algum site que você gostaria, tá? No meu caso aqui, eu estou usando esse TikTok Data Extractor, né, que é um ator, eles chamam de actors, né? É um ator dele aqui. E esse cara aqui, basicamente, ele vai conseguir me trazer informações do TikTok. Então, basicamente, o que eu estou falando para ele aqui, eu quero que ele... Aqui eu posso mandar rodar um exemplo, certo? Então, aqui no caso, eu só mandei rodar um exemplo para eu pegar o payload da requisição, né? Que eu vou colocar lá no meu nó de HTTP request. Aqui, no caso, eu coloquei só aquele perfil como exemplo, né? E aqui eu vou falar para ele que eu quero fazer o scrape, né, dos vídeos, os mais recentes dos últimos 30 dias, tá? Aqui tem outras informações para você configurar, você quer separar por hashtag ou não, ou qual tipo de search você quer que ele retorne, ou você quer uma URL específica, enfim, dá para você configurar aqui do jeito que você quiser, da customização que você precisar, tá? No meu caso aqui, eu fiz algo mais simples, retorno sempre de 10 em 10, mas eu poderia retornar, sei lá, 10, 100 aqui, eu posso aumentar esse número de respostas, coloquei 10 só para simplificar, e aí aqui depois eu posso mandar rodar esse cara, e aí se eu mandar rodar, ele vai ter aqui, eu também não rodei aqui alguns caras aqui de exemplo, ele me mostra aqui o resultado, então eu tenho aqui também o resultado para eu ver como é que fica antes de eu implementar, certo? Tanto no formato de tabela quanto no formato de JSON aqui com todas as informações pertinentes àquela API, certo? E eu posso chegar aqui, uma vez que eu tenho aqui já o meu input configurado, eu tenho aqui em JSON, tá vendo? Ele tá aqui no manual, né, que eu mostrei para vocês. Eu venho aqui em JSON e aí eu copio esse cara aqui, né? Copio esse cara aqui e colo aqui na minha chamada HTTP. Obviamente você precisa ter uma API Key, então no caso eu estou usando essa API Key de teste. Para você criar uma API Key, você pode vir aqui nos seus settings, né? APIs Integration, criar uma key, certo? E colocar lá no seu N8N, perfeito? Uma vez feito isso, aí eu posso configurar aqui o meu endpoint. Para pegar esse endpoint aqui, você vem exatamente aqui, ó, APIs Endpoint. E aqui eu tenho uns endpoints que você pode utilizar para esse ator aqui, certo? No caso, eu estou usando esse aqui, ó, que ele vai rodar sincronamente, ele vai rodar, vai esperar terminar, e depois que terminar, ele vai me retornar o conjunto de dados lá para o meu N8N como resposta, beleza? Então, uma vez que eu fiz isso aqui, eu ponho aqui o meu endpoint lá, configuro aqui o meu token, então eu ponho aqui
no caso aqui, na própria query string ali, né, da chamada da API, eu ponho aqui a chave token, o meu token, e aí depois eu ponho aqui o payload, né, o que eu estou mandando como informação. Então eu pego aqui no formato JSON, né, então do tipo JSON, e aqui eu coloco exatamente aquelas informações que eu configurei lá no playground ali, no próprio console da Apify, tá? Que é basicamente as informações que eu coloquei. Eu quero só vídeos para esse profile aqui, etc e tal. No caso aqui, na verdade, eu preciso tá fixo, mas aqui para você colocar dinâmico, né? Eu colocaria o profile que está vindo aqui direto do meu username aqui, perfeito? Aí ele vai interagir lá, ele vai interar lá para cada username, ele vai alterar aqui e fazer essa chamada, tá? Para não ficar aqui fixo para um só. Beleza? Aí uma vez que eu fiz isso, ele vai rodar e ele vai me retornar aqui as informações. As informações dos vídeos daquele profile. Com essas informações aqui, o que eu faço? Aí eu só verifico que coloquei um item. Para verificar realmente que aquele item é um vídeo, eu verifico essa propriedade aqui, que é basicamente a URL de download do vídeo. Aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui, se ele quer existir, é porque de fato é um vídeo. Então, eu só faço a verificação. Se for um vídeo de fato, eu sigo o processo, se não, eu ignoro. É um check a mais aqui, certo? Aí, uma vez que fiz isso, eu só formato os dados para eu usar mais para frente no meu fluxo com o nome mais amigável do jeito que eu quero, tá? Então, basicamente, eu faço o quê? Eu falo para ele aqui, eu quero ter um conjunto de informações que é essa URL, então a URL do meu vídeo, o número de visualizações, né, que aquele vídeo teve, que é o play count, no caso lá do Webfy, o caption do vídeo, o creator, né, que fez aquilo, e a data de criação. Aí também já me retorna aqui as informações bonitinhas aqui, nesse formato de JSON aqui, certo? Então, com isso aqui, eu consigo utilizar agora para fazer minhas operações. Então, a primeira coisa que eu faço é ordenar, dar um sort por visualizações. Então, da maior para menor. Então, aqui eu só uso o nó de sort. Aí, eu estou usando nó simples aqui no caso. A propriedade que eu vou verificar é a views, que eu, como eu te falei, aquela views lá que eu tinha, que eu formatei aqui no nó anterior, e vai ser em ordem decrescente, descending aqui, né? Então, eu pego todos aqueles conjuntos de informações que eu tenho do vídeo e eu ordeno para cada um dos vídeos do maior para o menor. Então, eu pego sempre os que tiveram maior visualização para os menores, né? E depois que eu fiz isso, eu só pego aqui, eu uso esse outro nó aqui, que é top, né? Então eu pego daquele conjunto que tá ali, já está ordenado do maior para o menor, eu pego só os top 5, né? Então, com os top 5 em mãos, eu vou interar aqui, venho para o nó de baixo aqui, aí eu vou para cada um daqueles top 5, eu vou fazer o download aqui. Então aqui eu tenho essa function aqui, basicamente só para formatar a data em dia, mês e ano, para ficar bonitinho, tá? Lá no Google Sheets. Não precisaria fazer, se não quisesse, poderia usar de fato já a data que está aqui. E aí, uma vez que eu formatei a data, eu vou adicionar aquela informação no Google Sheets. Então, lembra que eu peguei aqui a informação dos vídeos e agora eu preciso adicionar ele lá no meu Google Sheets para eu ter aquelas informações de análise. Então, eu venho aqui e adiciono um novo nó do Google Sheets, só que nesse caso aqui eu vou adicionar ou atualizar uma linha. E aí vai ser na guia de vídeos, né? Então, como eu vim aqui, tá vendo? A guia de vídeos, essa aqui, no mesmo Sheets, né? E aí eu vou pedir para ele adicionar ou atualizar. Aí, com aqueles campos que eu mapeei, eu vou falar para ele, ó, então o campo creation date, format date aqui que eu fiz, que eu tratei anteriormente. O creator é esse aqui, laser.create. E assim eu faço para cada um deles, view, caption, até preencher todos aqueles campos. Com exceção desses 3 campos aqui, né? A ideia, o script e o que fez ele virar, porque esse aqui eu vou preencher mais para frente, né? Porque eu não tenho essa informação ainda, não analisei. Então aqui, por enquanto, é para preencher todos os campos, menos esses 3 aqui por enquanto, certo? E qual que é a chave, né? Lembra que eu posso estar adicionando ou atualizando uma linha do meu Sheets. Aí eu vou usar como chave, ou seja, para identificar aquela linha única, a própria URL do vídeo, aqui no caso, que seria esse JSON URL aqui, tá bom? Beleza? Aí uma vez que fiz isso, ele vai adicionar, ele adicionou, e aí, uma vez que ele adicionou, agora sim, eu vou fazer o download daquele vídeo, porque eu preciso dele local para que eu consiga enviar lá para o Gemini do Google analisar. Então, uso de novo aqui o Node HTTP Request. Só que a URL é a URL que eu tenho do meu vídeo, certo? Então, essa cara aqui, ó. Eu vou pegar e eu vou falar para ele, ó, me faz uma requisição para essa URL, e basicamente ele vai baixar aqui o vídeo no formato binário. Então, você dá um view aqui, ó, baixou o vídeo aqui. E aí eu tenho esse vídeo aqui local. Uma vez que eu tenho ele local,
O que eu faço? Eu vou transformar ele num base 64, porque esse aqui ele tá em formato binário, já o formato aqui do MP4. Só que a API do Google ela recebe um base 64, que é basicamente o output no formato de string que representa aquele binário para eu mandar para a API do Google, certo? Então eu uso esse nó aqui que é extract from file. Então basicamente eu quero pegar esse arquivo e transformar ele numa string base 64 e eu mantenho o mesmo nome aqui, que é o nome de data, tá? Uma vez que eu fiz isso, aí sim eu consigo vir aqui e chamar a API do Google, do Gemini. A API do Gemini aqui, eu vou fazer esse post aqui para esse endpoint deles aqui. Como é que eu pego esse cara aqui, né? Esse cara, e eu tenho que também mandar a API key aqui junto com o meu payload. Como é que eu faço isso? Né? Se você vir aqui no Google AI Studio, você pode colocar aistudio.google.com aí, vai logar com o seu usuário normal do Gmail, e aí você vai ter uma série de opções aqui para você trabalhar com os modelos de LLM do Google, perfeito? Então aqui, aí você pode escolher o modelo que você quer, o Gemini 2.5 Flash, o Gemini 2.5 Pro, então você define aí qual que você quer usar o modelo. Uma vez feito isso, você vai vir aqui, ó, Get API Key. Aí aqui você vai conseguir gerar uma API Key para você. Aí você pode gerar uma API Key para você aqui, para utilizar lá no seu N8N, perfeito? Os endpoints aqui, você pode vir aqui de novo aqui no estúdio aqui. Por exemplo, se eu escolher aqui esse Gemini Flash, qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai usar esse modelo. Se eu vir aqui em cima, tá vendo? Ó, Get SDK Code. Se eu vir aqui, ó, ele já me dá um exemplo de como eu tenho os parâmetros para eu poder mandar para ele as informações, né? Aí você pode copiar isso aqui, ou no formato que está aqui já direto, e colocar lá no seu end-to-end, ou escolher aqui uma linguagem específica, tipo TypeScript, por exemplo. Ele já te dá aqui um exemplo de como você pode chamar essa API caso você esteja usando, não esteja usando o end-to-end, esteja usando já direto uma linguagem de programação mesmo, tá? Mas você consegue pegar por aqui esses exemplos de código. Então, assim, uma vez que eu fiz isso, eu vou vir aqui o meu endpoint que eu estou usando, esse endpoint aqui para gerar um conteúdo, tá vendo? Então aqui eu tenho aqui o Gemini 2.5 Pro que eu estou usando. Daqui para trás aqui é uma URL base, não muda. O que muda aqui é o modelo e qual que é a ação desse modelo. No caso aqui eu quero gerar um conteúdo, né? O que é gerar conteúdo? Eu vou mandar para ele um vídeo e a partir desse vídeo eu vou dar uma instrução para ele que ele analise o vídeo e me retorne algumas informações que eu quero, beleza? Só um ponto importante aqui. Se você vir aqui, ó, em documentação do Gemini, ele vai ter aqui uma série de documentação aqui para você trabalhar com os recursos dele. O que eu estou usando é esse cara aqui, ó, é o Video Understanding, ou seja, eu não estou gerando um vídeo, eu quero que ele interprete um vídeo. Então, se eu clicar nesse cara aqui, você vai ver que ele vai ter aqui as informações que eu preciso para fazer as chamadas para esse cara. Então, no caso que eu posso fazer um upload de um arquivo direto, ou posso passar as informações aqui de uma maneira mais simples para ele, ou até uma URL do próprio YouTube, caso meu vídeo fosse no YouTube, né? Que não é o caso aqui. Beleza? Eu estou usando aqui esse aqui mais simples, que eu passo direto para ele aqui, como falei, o Base 64. Eu não faço o upload antes, eu passo direto o Base 64 para ele analisar. Por quê? Porque aqui, se você for ver aqui, ó, na documentação, ele fala que se você estiver usando arquivos menores que 20 MB, é mais eficiente para você usar esse cara aqui, certo? E com esse cara aqui, tá vendo? O Generate Content, que é a ação que eu quero que ele realize. Mas aqui você vê que ele tem um exemplo de como chamar, tá bom? Então eu tô usando esse cara aqui. Então esse cara aqui é exatamente esse carinha aqui, tá vendo? É o endpoint. E aí eu tenho aqui a minha API Key, que eu configurei de teste aqui para mostrar para vocês. O tipo vai ser um JSON. E aqui eu vou mandar o payload desse JSON. Então eu coloquei aqui JSON, certo? E eu estou usando um JSON customizado que eu vou mandar. Esse carinha aqui é basicamente o mesmo exemplo que ele dá aqui para mim, tá vendo? É o mesmo payload, né? Eu só copiei aqui e troquei para as informações que eu quero que ele interprete. Então aqui, se eu vim aqui no meu N2N, eu vou ter lá a imagem base 64, tá vendo? Que eu peguei aqui, ele transforma nessa stringona aqui gigante aqui, tá vendo? Que representa o vídeo, né? E aqui eu dei para ele um prompt, que basicamente fala para ele, eu dou um papel para ele, falo que ele é um diretor criativo para TikTok, né? Para gerar vídeos usando AI. Eu dou algumas instruções para ele analisar o vídeo, o que tem aquele vídeo em uma sentença. Eu peço para ele escrever para mim um script, né? Baseado naquele vídeo para que eu possa replicar aquilo, né? Incluindo todas as partes importantes.
E, por fim, aqui eu falo para ele também que eu quero que ele me explique por que aquele vídeo se tornou viral. Então, eu quero que ele explique em detalhes os componentes, entre uma e três sentenças ali, né? 3 frases ali, né? E aí eu falo para ele que o vídeo teve X visualizações, né? Então eu passo aqui o número de views, pegando daquele mapeamento que eu fiz lá atrás, lá, certo? E eu só, no final aqui, eu falo para ele que eu quero que o retorno seja no formato de JSON, nesse formato aqui. Então eu quero a ideia, o script e por que ele ficou viral. E retornar apenas o output das análises em português, senão ele retornaria em inglês, tá? Então, uma vez que eu fiz isso aqui, eu mando rodar esse cara, ele vai rodar, certo? Ele vai rodar para aquele primeiro vídeo lá, dentro do looping ali em cima. E uma vez que ele fez isso, ele vai me retornar aqui o output em JSON. Então, ele me retorna aqui, essa aqui é uma função que eu criei só para poder extrair os dados direto desse formato que ele me trouxe aqui. Ele traz o formato de JSON, só que em formato de texto, né? Então, isso aqui eu não consigo extrair os 3 campos que eu preciso. Tá tudo aqui nesse bolo aqui, certo? Então, eu só fiz essa função aqui para extrair esses campos e aí ele me extrai nesse formato aqui mais bonitinho, tá vendo aqui, ó? Ideia, script e o iViral, né? Porque ele foi viral, né? Beleza? Uma vez que eu fiz isso daqui, aí sim eu vou editar aqui os campos, então ele me retornou aqui, dentro daquele JSON lá, a ideia, o script e o motivo que ele ficou viral. Aí eu só formato ele aqui do jeito que eu quero, né? Com esses nomes aqui, né? E aí eu volto aqui para o meu Sheets, adiciono de novo um nó do Google Sheets, só que dessa vez com a operação de atualizar a linha apenas, né? De novo, no mesmo Sheets e na guia de vídeos. E qual que é a chave? Que eu preciso saber, beleza, tem lá uma série já de registros, qual que eu tenho que atualizar? De novo, é baseado na URL do vídeo. Então ele vai usar a URL do vídeo que eu já tenho ali mapeada, vai procurar essa URL naquele Sheets, e aí sim eu vou atualizar aqueles 3 campos lá, né? Que faltou, né? Que é a ideia, o script, no caso aqui tá o caption também, mas não precisaria. Posso até aparecer aqui. E o porquê que ele ficou viral, né? E aí ele vai me atualizar lá, esse carinha, lá no meu Sheets aqui, de novo. E aí ele preenche com todas as informações que eu preciso. Beleza? Aí ele terminou, ele volta pro looping e ele vai continuar até terminar cada item dos vídeos que eu peguei. No caso, como peguei 5 vídeos, ele vai fazer esse processo aqui 5 vezes, como eu mostrei para vocês ali na demo. E aí, se eu tiver mais de um creator, ele vai terminar isso aqui, terminou esse interar, ele vai, tá vendo que aqui tem 2 saídas, né? Loop, né? E done. Quando ele terminar para esse conjunto de vídeos aqui, ele volta para cá e ele começa de novo, vai para o próximo creator, caso eu tenha aqui mais de um creator, tá? Então aqui, aí tá no loop e começa tudo de novo, tá? Aí quando ele termina aqui, o done aqui não faz nada, então ele termina todo o processo do meu workflow. Beleza? É isso, gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. O link vai estar aqui para download na descrição do vídeo. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!